Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre automação industrial. E na videoaula de hoje, iremos aprender um pouquinho sobre a função de posicionamento que vem embutida nos CLPs da LS. Essa função serve para comandarmos um motor de passo ou um servomotor através das saídas rápidas do CLP, utilizando o modo de acionamento pulso e direção. Preparados? Então vamos lá! Então, pessoal, vamos criar aqui um novo projeto, certo? Só lembrando que a gente vai utilizar o bloco de posicionamento que vem embutido no CLP da LS, certo? Então, embutido no CLP da LS, você consegue controlar até dois eixos. Por exemplo, o eixo X e eixo Y, com saída de trem de pulso e direção. Então, é baseado o nosso posicionamento em trem de pulso e direção. Correto, pessoal? Então, para que a gente consiga utilizar um trem de pulso, todo mundo sabe que a gente precisa utilizar um CLP com saída transistor, porque há uma alta velocidade de chaveamento nessas saídas, certo? Então, criando o nosso projeto aqui, pessoal, a gente tem um bloco dentro de interno parâmetro chamado positioning. Dentro desse bloco aqui é onde vamos habilitar o eixo que utilizaremos. Nesse tutorial, vamos utilizar somente o eixo X. Dentro dessa tabela aqui, pessoal, nós temos vários parâmetros que nós podemos alterar. Mas para que a videoaula não fique muito longa, a gente vai utilizar apenas os parâmetros básicos para que o nosso motor consiga fazer o giro, certo? Então eu vou colocar aqui no primeiro use, certo? Que é ali no primeiro item, positioning. Vamos deixar em use. E para que a gente consiga girar o nosso motor, em upper e low limit, nós precisamos colocar not e use, certo? Porque a gente não vai ter um sensor de limite de upper e de low, nesse caso, né? Não vai ser uma mesa posicionadora para ter limites de deslocamento. Então a gente pode deixar not use para que funcione o nosso servomotor ou o nosso motor de passo. Vou clicar em OK aqui. E a gente vai aprender agora a fazer dois tipos de acionamento. O acionamento do tipo DST e o acionamento do tipo IST. Existem dois tipos que vocês podem usar, certo, pessoal? Então, a gente vai começar pelo DST. Eu vou só modificar aqui o nome do programa para que a gente consiga deixar mais organizado. Certo? Então, aqui o primeiro que a gente vai fazer vai ser o programa do DST. Então, eu posso pegar aqui um contato aberto com borda de subida, da M0, por exemplo, e dar o nome, por exemplo, de zeramento. Por quê, pessoal? Esse primeiro comando é obrigatório a gente acionar antes de pedir para que o motor gire. Quando a gente utiliza uma mesa posicionadora, por exemplo, a gente precisa referenciar aonde está o nosso motor, a posição do nosso motor, certo? Por exemplo, você acabou de ligar a máquina está na metade do seu deslocamento, você não está no deslocamento zero. Então, você não pode pedir para que ela vá para o deslocamento, por exemplo, para a quantidade de pulso 10.000, porque ela não sabe em qual posição ela se encontra no momento que você ligou. Então, teoricamente, você precisaria referenciar para a posição 0, aonde lá na posição 0 teríamos um sensor de origem. Quando esse sensor acionasse, o sensor diria ao CLP, ó, aqui é a posição 0. Então, a partir daí, ele começa a trabalhar. No nosso caso aqui, a gente não vai ter um sensor desse para fazer a demonstração, certo? Então, eu preciso fazer um zeramento virtual, um zeramento através de comando, utilizando um parâmetro chamado FLT, que vai ser o nosso zero virtual. Então, toda vez que eu for acionar o comando de partida do meu motor, eu preciso antes dar um FLT, na primeira vez só, depois ele já se referenciou. Então eu vou colocar a M0 para que dê o comando de zeramento para o nosso FLT, certo? E vamos pegar aqui então as funções em F10 e digitar FLT espaço. Então, pessoal, note que na parte de baixo ali, ele mostra que a gente precisa colocar ainda o slot e o eixo. Esses parâmetros
são definidos da seguinte forma. Slot, aqui a gente coloca 0. Por quê? Porque a gente está utilizando o módulo de posicionamento embutido no CLP. Então a gente pode chamar de slot 0. Né? Se caso a gente estivesse utilizando um módulo de posicionamento acoplado na lateral do nosso CLP, colocaríamos aí o endereço do nosso módulo. Se fosse o primeiro módulo, colocaríamos o endereço 1, se fosse o segundo módulo, o endereço 2 e assim por diante. Certo? Então, o slot nosso é 0 porque é embutido no CLP e o nosso eixo também é 0 porque estamos utilizando apenas para demonstração o eixo X e não o eixo Y. O eixo X é 0 e o eixo Y seria aqui 1. Certo, pessoal? Então, fica FLT espaço 0, espaço 0. Posso dar um OK. Então, aqui seria o zeramento, né, a origem do nosso motor. Então, quando dermos esse acionamento, esse comando, vamos dizer, né, teoricamente, virtualmente, através de um comando, que ali é o 0 do nosso motor. O segundo comando, que vai ser dado através de uma outra memória, a M1, por exemplo, vai ser o nosso comando de partida, já para girar o nosso motor. Correto, pessoal? Esse comando, que é o primeiro que a gente vai ver, é o DST. Tá? E notem que existem vários parâmetros para que a gente consiga utilizar o DST ali, certo? Então vamos ver os mais importantes. Primeiro, o slot a gente já viu que é 0 porque é embutido no CLP. O segundo é 0 também porque o eixo X é 0, certo? O N1 ali, pessoal, é a quantidade de pulsos que a gente quer que o motor gire, certo? Como se fosse um endereço, por exemplo, né? Vá para o pulso 10.000, vá para o pulso 20.000 e assim por diante. Então a gente vai colocar uma memória aqui para que a gente consiga alterar, né, esse endereço. Esse endereço é variado. Então vou colocar aqui, por exemplo, uma K0, que é uma memória retentiva do nosso CLP. Espaço. O N2, pessoal, é a velocidade em pulsos por segundo. Certo? Então, quantos pulsos eu quero que o meu motor gire? Se eu colocar, por exemplo, a posição 10.000 numa velocidade de 1.000 pulsos por segundo, né? Teoricamente, ele vai demorar 10 segundos para chegar na posição 10.000. Então, são pulsos por segundo. Essa velocidade pode ser variada também, então a gente vai colocar aqui K2, certo? Espaço. Podemos colocar 0 no próximo, 0 no próximo também. E aqui, pessoal, a gente, o último, né, que é o N5, a gente pode controlar se a gente vai utilizar o nosso posicionamento do modo absoluto ou do modo incremental. Se a gente colocar no modo absoluto, a gente precisa colocar H0 em hexadecimal. Se a gente for utilizar em modo incremental, temos que colocar H10. O que significa isso, pessoal? Na prática é mais fácil da gente perceber, mas significa que, por exemplo, se eu estou no pulso 0, utilizando em modo absoluto e quero ir para o pulso 10.000, eu vou colocar no endereço K0 ali 10.000, certo? O nosso motor vai se deslocar até o pulso 10.000. Se eu quiser me deslocar até o pulso 20.000, eu teria necessariamente que colocar em absoluto 20.000, para ele se deslocar até o pulso 20.000. Se eu quisesse voltar para o pulso 0, eu teria que colocar 0, ele voltaria para o pulso 0. Agora, se eu estiver usando em modo incremental e mandar ele do pulso 0 para o 10.000, também eu escreveria apenas 10.000. Ele se deslocaria do pulso 0 até o pulso 10.000. Agora, se eu quisesse me deslocar até o pulso 20.000, eu não poderia escrever 20.000. E sim, deveria escrever 10.000. Por quê? Porque ele vai incrementar mais 10.000. Se ele está no pulso 10.000, incrementando mais 10.000 pulsos, eu me desloco até o pulso 20.000. E para voltar para o pulso 0, eu teria que escrever menos 20.000. Assim, eu voltaria ao pulso 0. Certo, pessoal? Isso vai ficar um pouquinho mais claro na prática. Nesse primeiro momento, vamos deixar ele aqui como H0, que seria o número 0 em hexadecimal. Certo, pessoal? Então, o nosso pulso aqui, o nosso comando DST já está pronto. Um outro comando interessante que a gente pode utilizar também, que vai ser dado aí pela nossa M2, é o comando de stop para que a gente consiga parar nosso motor. Isso é importante. Então, aqui a gente pode colocar, por exemplo, o nome de parada. Vou pegar aqui as instruções em F10 e escrever STP, que é o stop, espaço. Número do slot, pessoal, slot 0, eixo
0, e esse número aqui é o número da rampa de aceleração que a gente quer que ele pare. Eu vou deixar um aqui, certo? Mas aonde estão essas rampas de aceleração? Estão aqui, ó, aceleração e desaceleração. Estão dentro daquela planilha, né, de position. Então aqui, ó, pessoal, a gente tem a aceleração 1 e desaceleração 1, aceleração 2, desaceleração 2 até a 4. Então, conforme eu coloco o número lá no nosso stop, certo? No nosso comando de stop aqui, é referente a essa desaceleração aqui. Então, a 1 é de 500 milissegundos. Eu posso alterar esse valor, né? Se eu quiser. Então, por exemplo, 300 milissegundos, certo? Então, eu tenho 4 opções de rampa de aceleração e desaceleração, certo, pessoal? Vamos deixar um aqui. Então, e em seguida aqui, pessoal, eu vou colocar a nossa linha de end. Por quê? Porque aqui já está pronto, já vai funcionar. A gente vai conseguir fazer o movimento do nosso motor de passo ou servomotor, certo? Então aqui seria pelo modo de comando de pulso e direção, certo? Chamado DST, Direct Start. Direct porque é direto no ladder que você faz o comando. A gente tem um outro tipo de acionamento que é o IST, chamado de Indirect Start. Então eu vou montar um novo programinha aqui, certo, pessoal? Para que fique mais organizado, chamado IST. Tá? Você não precisa pedir para chamar esse programa nada. É como se esse programa de baixo aqui é como se fosse a programação uma embaixo da outra aqui. Então, apenas para organizar, a gente pode dividir em vários programas aqui, mas ele vai rodar todos os programas automaticamente. Só lembrando que cada programa desse precisa ter uma linha IND no final dele. Correto? Então, como que funciona o IST, pessoal? O IST, a gente vai utilizar uma tabela que vem dentro do bloco aqui, ó. A tabela do eixo X aqui nesse caso. Aqui a gente tem uma tabela onde a gente consegue fazer uma espécie de receita, certo? Então, no primeiro item da tabela, a gente vai dizer se ele vai ser absoluto ou incremental, do mesmo modo que a gente colocou lá no nosso DST, certo? Só que aqui está dividido um pouquinho diferente. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente vai deixar absoluto, certo? Aí aqui, pessoal, nessa coluna é responsável por dizer se a gente vai fazer apenas uma linha ou se iremos fazer a primeira linha e pular para a segunda depois. Então, se a gente deixar keep aqui, ele vai fazer uma linha e em seguida ele vai fazer a segunda linha. Certo? Aqui a gente diz se vai ser por posicionamento ou por velocidade o nosso comando. Nesse caso aqui desse tutorial a gente está fazendo tudo por posicionamento. Certo? Aqui, pessoal, se a gente quisesse repetir alguma linha, nesse caso a gente não vai repetir por enquanto, e aqui seria o endereço de pulso, certo? Que é o mesmo K0 que a gente colocou lá, a gente pode colocar aqui o endereço direto. Por exemplo, na primeira linha, vamos pedir para que ele gire até o pulso 10.000, certo, pessoal? M-Code a gente pode deixar em 0. Aqui a gente pode escolher qual das rampas de aceleração e desaceleração a gente quer utilizar para essa linha. E aqui a velocidade. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, a velocidade de 1000 pulsos por segundo. Tá? Eu estou deixando fixo aqui, tá, pessoal? Esses valores também da tabela podem ser alterados por flags que já estão prontas dentro do CLP. Mas nesse caso eu vou deixar fixo para ficar mais fácil o nosso entendimento. E o dwell time aqui, pessoal, a gente pode, nesse primeiro momento, deixar 0. O que é esse dwell time? É o tempo que ele vai demorar para passar de uma linha para outra. Então, ele vai fazer a primeira linha, certo? Se eu colocar um valor aqui, ele vai aguardar esse valor para começar a fazer a segunda linha. Então, da primeira para a segunda, a gente vai deixar 0, para que a gente consiga ver o comportamento. Aí vamos fazer a segunda linha. Eu quero fazer a segunda linha em absoluto também, certo, pessoal? Vou colocar keep aqui também para que ele passe para a terceira linha. Vou colocar aqui, por exemplo, para que ele vá para o pulso 0 mesmo, certo, pessoal? Então, ó, como eu estou utilizando absoluto, eu quero voltar para o pulso 0, eu tenho que digitar 0 aqui. Se eu estivesse usando aqui incremental, pessoal, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar aqui menos 10.000 para voltar para o pulso 0, para que ele decrementasse 10.000 pulsos. Certo? Mas como é em absoluto, vamos deixar 0 aqui. Vamos numa velocidade, por exemplo, de 500 pulsos por segundo. E aqui vamos dar um delay, por exemplo, de 1.500 milissegundos, 1,5 segundos, para ele passar para a linha de baixo, certo, pessoal? Aí na linha de baixo, nós vamos colocar keep também.
Vamos deixar posicionamento, só que agora a gente vai querer que repita. Repita qual linha, pessoal? A primeira. Então eu coloco 1 aqui do lado. Então o que acontece? Ele vai fazer a primeira linha, vai fazer a segunda linha, vai fazer a terceira linha, e quando ele chegar na terceira linha, que ele terminar a execução da terceira, ele vai voltar para a primeira. E assim ele vai ficar no loop entre essas 3 primeiras linhas, até você dar um stop no motor. E aqui eu vou pedir, por exemplo, para ele ir... Ele vai estar no pulso 0, né? Então vamos pedir para ele ir para o pulso 20.000, por exemplo. Numa velocidade, por exemplo, de 1.400 pulsos por segundo, e vamos dar um delay de 500 milissegundos para voltar para a primeira linha. Certo, pessoal? Então, ele vai ficar fazendo looping nessas 3 linhas aqui, até que a gente dê um stop no motor. Então, a gente pode ir preenchendo essas linhas, certo, pessoal? Até o final, nós temos 80 linhas, opções de 80 linhas para fazer esse preenchimento. Tá? Isso no eixo X, tá? Daí tem mais as do eixo Y aqui também, mas no caso a gente está utilizando somente o eixo X. Vou clicar em OK aqui, e agora eu preciso dar o comando FLT. Mas lembrando, pessoal, que a gente não pode esquecer de dar o FLT, né? Vou ter que dar o comando FLT. Não podemos esquecer de antes do IST dar o comando FLT, que já está aqui, né? Na nossa primeira linha. Aí você pode se perguntar, mas eu posso esquecer de dar o FLT? Não tem como eu dar o comando FLT, né, o zeramento, a origem automático quando eu ligar a máquina? Então a gente pode fazer aqui, pessoal, para ficar mais fácil. Vou criar uma linha aqui para baixo. Uma lógica para que ele faça isso automático. Então a gente pode colocar aqui um contato aberto do nosso sempre ligado F99. Colocar, por exemplo, um temporizador T-on, T0, por exemplo, de 1 segundo, né? E aqui a gente coloca o nosso T0. Então, toda vez que você ligar o CLP, ele já vai dar o FLT automático, porque o FLT precisa ser dado uma vez só. Depois que você referenciou, que você disse que o 0 é naquela posição, você não precisa mais ficar dando o FLT. Então, nesse caso aqui, no momento que eu ligar a máquina, né, ou ligar o CLP, ele vai, depois de 1 segundo, ele dá o pulso no FLT e pronto, você já consegue trabalhar, não precisa mais ficar dando o FLT. Então no IST aqui eu não vou dar o FLT, pessoal, porque o primeiro programa já vai dar automático. Mas se você não fizer automático, toda vez que você for dar o comando IST, você precisa dar o comando também FLT antes, certo? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui uma borda de subida, certo? De uma M3, aonde vai ser lá, por exemplo, a nossa partida 2, né, do IST, a gente já tem a partida 1, a partida 2, e a gente vai dar o comando através das instruções IST. Então vai ser IST espaço. Número do slot a gente já viu que é 0, o número do eixo que é o X é 0 também, e agora o número da linha que a gente quer que o nosso comando comece. Você pode começar por qualquer uma daquelas 80 linhas. Nesse caso aqui, a gente vai começar pela primeira linha. Certo, pessoal? Legal. Eu vou voltar aqui no DST, vou copiar a nossa linha de stop. Aqui, ó. A linha de stop só, e a nossa linha end também. Dá um Ctrl C aqui. Vou colar ela aqui. E pronto. Então a gente já tem aqui, ó. Quando eu apertar o M3 aqui, pessoal, ele vai acionar o comando IST, certo? O IST é responsável, né, pela primeira linha, né? A gente colocou um aqui no IST. Ele vai acionar a primeira linha, e essa primeira linha vai começar a fazer essa receita aqui de acionamentos, né? Então, primeiramente, ele vai sair do pulso 0, né? Que é o FLT já deu, falando que ali era o 0. Vai para o pulso 10.000, certo? Numa velocidade de 1.000 pulsos por segundo, demorando aí, então, 10 segundos, né? Para chegar até o pulso 10.000, sem esperar ele já vai para outra linha, voltando, gira, o sentido de giro vai mudar, certo? Porque ele vai voltar aqui para o pulso 0, certo? Em 500 pulsos por segundo, e em seguida ele vai aguardar um segundo e meio, e vai lá para o pulso 20.000, com uma velocidade de 1.400 pulsos por segundo, certo? Vai aguardar 500 milissegundos e vai voltar para a primeira linha e vai ficar fazendo essa receita. Certo, pessoal?
Então eu vou clicar em OK aqui. Então, pessoal, a gente já consegue fazer o teste agora diretamente na nossa aplicação. Vamos lá? Então agora vamos fazer o acionamento no modo DST, certo? A gente já transferiu o programa para dentro do CLP, vou colocar o CLP em Run, vou pedir para o CLP monitorar também. Correto, pessoal. Lembra que antes da gente dar a partida no motor, nós precisamos dar o comando para zeramento, que é o comando FLT. Esse comando a gente já fez automático aqui no programa do IST, certo? Então esse comando já foi dado no momento que eu dei o Run no CLP. Voltando aqui ao programa do DST, nós vamos dar a partida, certo? Então a gente tem o endereço K0, que é o endereço, a quantidade de pulsos que a gente quer que o motor gire, e K2, a velocidade de pulsos por segundo. Em K0, vamos colocar, por exemplo, 10.000 pulsos. E em K2, vamos colocar a velocidade de 1.500 pulsos por segundo. Vou dar a partida. O motor vai girar até o pulso 10.000. Lembre, pessoal, que a gente está utilizando o acionamento em modo DST absoluto, certo? Que a gente colocou o H0 aqui como absoluto. Então eu estou no pulso 10.000 agora. Por exemplo, se eu tirar a partida aqui e der a partida novamente, o motor não pode girar. Por quê? Porque eu estou pedindo para ele ir para o pulso 10.000 novamente. E ele já está no pulso 10.000. Então, ó, notem que o motor não gira. Então, se eu quisesse mais 10.000 pulsos, aqui eu teria que escrever 20.000. Então, ele vai sair do pulso 10.000 agora e vai até o pulso 20.000. Para voltar para o pulso 0, eu preciso escrever aqui 0. E dar novamente a partida. Então, agora, nesse momento, ele está voltando ao pulso 0. A gente consegue verificar aqui em K422. Correto, pessoal. Então, vamos só trocar agora e fazer ele funcionar em modo incremental. Então, eu vou trocar aqui. Só tirar do monitor. Vou trocar aqui para H10. Vou transferir novamente o programa para o CLP. Vou colocar o CLP em Run. E vamos monitorar novamente. Certo, pessoal, estou no pulso 0, correto? Então agora a gente está em modo incremental. Então eu vou pedir para ele ir para o pulso 10.000 novamente para a gente ver a diferença. Correto, ele chegou ao pulso 10.000. Agora, diferente do absoluto, se eu der novamente a partida aqui, o incremental vai incrementar mais 10.000 pulsos, indo para o pulso 20.000. E para que eu consiga voltar para o pulso 0, agora eu preciso digitar menos 20.000. Percebam que agora ele decrementa e volta até o pulso 0. Certo, pessoal? Então, agora vamos testar no modo IST. O modo IST, nós fizemos a nossa planilha aqui, né? A nossa lista. Então, na primeira linha, ele vai girar até o pulso 10.000, numa velocidade de 1.000 pulsos por segundo. Na segunda linha, ele vai voltar para o pulso 0, numa velocidade de 500 pulsos, certo? Vai aguardar 2 segundos. Vai para a terceira linha, girar até o pulso 3.000, numa velocidade de 1.300 pulsos por segundo. Vai esperar meio segundo e vai voltar para a primeira linha e fazer um looping, até que eu dê o stop no motor. Vamos lá, então. Então, nós conseguimos verificar aqui na K422, ele vai chegar até o pulso 10.000. Ele já está voltando, ele já fez a reversão do giro e está voltando ao pulso 0. É a segunda linha.
Agora ele vai executar a terceira linha depois de 2 segundos, até o pulso 3000. Esperar meio segundo e agora faz a primeira linha novamente. E ele vai ficar nesse looping até que a gente dê o stop no motor. Vou dar o comando de stop aqui. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Para maiores informações, eu peço por gentileza que vocês acessem o nosso site, o www.lsbrasil.com.br, e lá vocês vão encontrar uma apostila para fazer o download, e nessa apostila tem esse tutorial para você fazer o movimento do motor de passo ou de servomotor. Certo, pessoal? Até a próxima!